Edson. Nós vamos tentar fazer, eu acho que cada vez com mais frequência, o bicho pega, né? Bicho pega, ele pode ser várias coisas. Ele pode ser uma notícia muito importante, ele pode ser um resumo de notícias, porém é alguma coisa muito mais rápida e fácil de consumir do que o programa tradicional nosso toda quinta-feira, na grande maioria das vezes ao vivo. Como esse primeiro experimento, eu queria trazer um resumo dos ransomwares e das gangues de ransomware, do que aconteceu relacionado a ransomware nesse mês de fevereiro. Então, é um primeiro teste. Se vocês gostarem, por favor, comentem. Se não gostarem, comentem também. E se quiserem sugerir outros assuntos, tá? Estamos sempre abertos às sugestões. Então, vamos lá. O mês, apesar do mês ter só 28 dias, foi um mês bem movimentado quando a gente fala de ransomwares, né? Nós tivemos várias empresas estão sendo vítimas, como a gente costuma ver no noticiário todos os dias, e a gente teve algumas situações que eu vou comentando aqui. Apareceu uma gangue nova de ransomware chamada Nevada, tá? Provavelmente em referência ao estado americano de Nevada, né? E esse ransomware ele está relacionado com máquinas do tipo Windows e o VMware ESXi, que teve vulnerabilidades desde 2021 sendo faladas, e agora os criminosos fizeram realmente um malware para começar a explorar isso daí, não só, né, como malware, mas visando dinheiro com tudo isso daí. A gangue Lockbit de ransomware, eles mudaram o sistema de criptografia de arquivos deles, e agora está baseado no sistema de uma outra gangue. Então, mais uma vez, estamos vendo aqui que os criminosos se conversam, o crime é organizado. Tá? Que mais a gente tem? Teve, né, em fevereiro, logo no começo do mês, teve aquele boom, todo mundo, a gente ainda falou do efeito manada, de todo mundo querendo falar dos ransomwares relacionados ao ESX e tudo mais. Então teve realmente um movimento mundial aí, falando disso, várias empresas impactadas. Tá bom, quem foi impactado? Foi quem desde 2021 não fez atualização ou não tomou as providências com o seu ambiente, né? Tudo bem. Tivemos uma outra coisa interessante, foi criada uma versão para Linux, tá? Baseado no grupo chamado Royal Ransomware, para atacar esses servidores ESX também, tá? Com VMware. Que mais? Vamos lá. Grupo Lockbit, eles dizem que foram eles os responsáveis pelo ataque no correio da Inglaterra, né? O Royal Mail, foram eles os responsáveis. A gente vai ter o quê? Clop Ransomware falha na hora de permitir, né, as vítimas de Linux a recuperar os arquivos. A gente vai ter uma Medusa botnet, uma botnet relacionada ao Mirai, também está com atividades relacionadas a ransomware. Não temos só notícia ruim. Nós temos, na Rússia, um homem foi condenado por lavagem de dinheiro relacionado ao ransomware Ryuk. Tá? Então, não é só de desgraça que vive o mundo, né? Falar em coisa boa, logo no começo do mês de fevereiro mesmo, a CISA, né, que é a Agência Americana de Cibersegurança e Infraestrutura, publicou um script capaz de ajudar as vítimas desses ransomwares que estão relacionados com o VMware, né, ESX. Que mais nós tivemos depois? Várias outras empresas aqui comprometidas com o problema.
A gangue responsável pelo SX, eles, né, sabendo que eles estão na mídia, eles fizeram o quê? Eles mudaram a maneira como os arquivos estão sendo cifrados. Então, mais uma vez, esse pessoal não é burro, eles estão prestando atenção no que está acontecendo no mercado. Tivemos mais operações, tanto do governo dos Estados Unidos quanto do Reino Unido, relacionado ao TrickBot e ao Conti Ransomware, né? Os membros, né, eram 7 pessoas, 7 russos que estavam envolvidos nisso daqui, estão sendo processados. O governo americano está de olho em gangues norte-coreanas de ransomware atacando principalmente instituições instituições médicas, instituições que têm alguma coisa a ver com saúde. Daí, como é que você fala, né? Você está acusando alguém? Isso daqui foi baseado no que eles chamam de TTP, que é tática, técnica e procedimento. Então, é mais ou menos a receita de bolo que essas países usam, que essas gangues usam, e baseado nisso eles conseguiram identificar. Falando de novo, né, na parte médica e de saúde, teve um grupo de empresas da Califórnia que sofreu um grande impacto e teve 33 milhões de dados 3,3 milhões de dados de pacientes vazados. É interessante porque muitos desses criminosos que trabalham com ransomware, eles já deixaram claro, se você for uma instituição que toma conta de vidas e que o ataque do ransomware pode comprometer vidas humanas, nós vamos te dar a chave para decifrar os arquivos para que você volte à operação. Porém, os dados pessoais continuam com a gente e nós vamos continuar negociando. Então, tem uma partezinha boa, uma partezinha ruim aí no meio, né? Pode não ter coração, mas tem um pouquinho de consciência. Cidade de Auckland, nos Estados Unidos, com vários sistemas fora do ar devido ao ransomware também. Isso aconteceu mais ou menos no meio de fevereiro, eles estavam investigando. A Universidade de Israel e outros ransomwares relacionados a protestos, né, de Israel. Então, a gente continua vendo os grupos tentando se manifestar, sendo ativistas políticos, mas agora usando ransomwares, inclusive. Que mais? Falando da cidade de Auckland. Esse daqui é bem interessante. Apareceu um grupo chamado Heartbeat, né, de ransomware, que a hora que eles infectam as máquinas, eles já deixam na mensagem de resgate dizendo: se você tem algum seguro relacionado à cibersegurança, tá? Divulga essa informação para a gente agora, para facilitar a sua vida e para facilitar a negociação. O que acontece em situações desse tipo? As empresas de seguros que fazem esse seguro de cibersegurança, eles pedem sigilo absoluto. E na grande maioria das vezes eles têm negociadores para tentar negociar isso daí. O que acontece? O criminoso, ele quer saber de quanto é o seu seguro, porque não vai sair do seu bolso, vai sair do bolso da companhia seguradora. Então, aqui que está toda a jogada, né? Porque eles querem saber se tem e de qual é o valor das apólices. Uma coisa muito interessante essa notícia acabou tomando uma parte da mídia, né? Todo mundo comentando a respeito disso, mas uma coisa muito interessante eu fui pesquisar e o grupo Lockbit, eles não estão colocando as mensagens no pedido de resgate, mas no site da Lockbit você tem diversas vítimas aonde a mensagem é uma mensagem mais ou menos do seguinte tipo, né, na tradução: mude o negociador. Ele está obstruindo nossas negociações e negando fatos que para nós são óbvios, tá? E não quer usar o seguro. Então, eles ainda dizem o seguinte: para provar que nós sabemos que vocês têm seguro, eu estou deixando público um arquivo aqui
que é exatamente a assinatura do contrato de vocês. Depende da extensão do problema, depende da extensão desse ransomware, eles já pegaram todos os seus dados e daí deve ter alguém lá que está analisando arquivo por arquivo, procurando se você tem ou não seguro. Então, mais uma vez, os criminosos estão aprendendo e estão usando o que eles aprenderam contra a gente. Que mais? Polícia da Alemanha prendeu 3 pessoas, né, 3 atores, né, relacionados a ransomware, que estavam extorquindo 2,5 milhões de euros. Exploit vinculado, tá. A gente vai ter depois uma outra situação interessante, que é apareceu uma gangue nova chamada de Mortal Kombat, né? E isso daí aparece mais ou menos dia 14. Eles usam malwares, eles reciclam malwares de outras empresas e tudo mais. O mais legal de tudo isso daqui, né? Então tá bom, tem alguma coisa ruim acontecendo. O legal disso daqui é que no dia 28 apareceu os programas para decifrar o malware de graça pela empresa Bitdefender. Então, nem tudo está perdido. A gente tem os malvados trabalhando de um lado, a gente tem os bonzinhos trabalhando do outro. Continua sendo um joguinho de gato e rato, mas tem pessoal trabalhando aí. Obrigado, até mais, comentem, assinem o canal, estamos por aqui. Abraço! Edzone.